Olá, queridos, uma boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz muito tempo que nós não gravamos uma reflexão em vídeo e hoje, nesta tarde do dia 5 de novembro de 2019, aproveitando aqui um intervalo no trabalho, nós vamos fazê-lo aqui mesmo, no ambiente que nós ganhamos o pão. Quero tomar por base um texto que veio ao meu coração de madrugada, em Gênesis capítulo 39 e versículo 12. Ali diz: Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. O texto que nós lemos está dentro do contexto de uma passagem muito conhecida no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, que fala sobre a vida de José. O José que, nos dias de hoje, se tivesse um ministério de pregação da palavra, ao ser convidado para muitos púlpitos, seria anunciado como o José do Egito. E por que esse título? Porque nos dias de hoje José seria convidado para falar sobre a sua vitória, sobre a sua exaltação. Assim como falam muito da vitória de Jó, assim como falam muito da vitória de Abraão e outros mais que, após terem passado o período da provação, o período do teste, do exame, foram aprovados. E José, ao ser chamado, eu tenho certeza que ele pregaria a mensagem que ao final ele terminaria falando sobre a forma como Deus o exaltou, falando como ele foi colocado como o segundo homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. Mas antes de chegar a esse ápice, a esse cume, José teria que falar, ensinar sobre o que ele passou, sobre o processo a que ele foi submetido pelo Senhor. José teria que falar aqui no próprio capítulo 39 de Gênesis, nos versículos 2 e 3, como o Senhor o fez próspero, como o Senhor estava com ele quando ele estava na casa de Potifar, oficial do faraó. E José teria que falar como ele foi íntegro e fiel ao Senhor. José teria que falar como ele não contava mentirinhas, como ele não fazia conchavos com os maus empregados, com os maus funcionários. Ele não mentia a respeito das coisas que ele fazia ao seu senhor, a Potifar. Por isso, o versículo 2 do capítulo 39 de Gênesis diz que o Senhor estava com José e ele foi homem próspero. Porque José falava a verdade. José tinha uma palavra onde era sim, sim, não, não. José também ia ter que falar sobre
como ele fugia do pecado, principalmente do pecado sexual, neste versículo 12 que nós lemos. José ia ter que falar como ele não só não olhava para a mulher do próximo, como também ele não desejava e também não usava como desculpa o fato de estar como empregado de alguém numa terra estranha porque foi traído pelos seus irmãos. Esse testemunho de José, essa parte da pregação de José, com certeza afetaria o sentimento de muitos obreiros adúlteros que sobem nos púlpitos no dia de hoje e que, quando escutam uma mensagem mais forte, uma mensagem mais dura, pasmem, alguns líderes, alguns pastores, alguns obreiros, presbíteros que gostam de mentir, gostam de uma mentirinha, gostam de acobertar o pecado uns dos outros, porque tem rabo preso uns com os outros, eles se sentiriam incomodados com essa parte da mensagem. Talvez José não voltasse mais nessas igrejas, porque para falar da vitória ele teria que passar pelo processo da santificação, porque o processo da santificação é um processo de obediência. O processo da santificação é um processo que passa pela palavra, como João 17:17 afirma que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra vem a nós para obedecer e, por meio da obediência à palavra, então nós fazemos parte do processo de santificação. José também ia ter que falar como ele, no versículo 19 do capítulo 40, ele entregou a mensagem para o padeiro Mor, uma mensagem dura, como Deus havia revelado, sem rodeios. Hoje em dia, os pregadores, os ensinadores, têm que ter tato, têm que procurar ter tato para entregar uma mensagem dura, conforme Deus manda, porque de acordo com o que ele vai entregando a mensagem, conforme Deus quer, conforme Deus manda, ele vai incomodando a liderança, vai incomodando o líder de jovens, vai incomodando o chefe da vida diaconal, vai incomodando o presbítero que tem o dízimo mais alto da igreja, vai incomodando o pastor e a sua família, vai incomodando todo mundo, e logo, logo estão pedindo a cabeça desse pregador, como pediram a cabeça de João Batista numa bandeja. Nós devemos entregar a mensagem que Deus dá da forma como Ele quer, sem rodeios. Se ela for dura, é porque quem está recebendo merece receber essa mensagem dura e Deus está querendo fazer algo na vida dessa pessoa. Ou querendo fazer com que ela se corrija, ou trazendo o juízo para que essa pessoa entenda que Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de decência e de ordem. E no capítulo 41, no versículo 44, José poderia sim chegar e dizer como ele foi colocado, honrado como segundo homem do Egito, submisso apenas a Faraó, mas ele também ensinaria como ele se aproveitou disso para dar uma lição naqueles que o traíram, seus irmãos, não para persegui-los, não para fazer caça às bruxas, não para poder fazer uma limpeza, tirando do seu caminho aqueles que foram contrários ao seu ministério um dia. Quero deixar essa palavra como uma forma de repúdio, uma forma de manifestação da minha indignação com tudo que eu já tenho visto acontecer por causa da ganância do homem, por causa da soberba do homem,
por causa dos conchavos, por causa daqueles que, por terem um dízimo bom, por terem muitos aliados, por terem mais tempo no ministério, são contrários àqueles que pregam a verdade, são contrários àqueles que trazem a mensagem da santificação, são contrários àqueles que trazem a mensagem dura como Deus quer que ela seja trazida. Ficam perseguindo os pregadores, ficam perseguindo os homens e mulheres de Deus que têm coragem de falar a palavra como ela é dada por Deus. Querem que eles façam remendos, querem que eles abrandem a mensagem para que não incomodem a eles, aos seus parentes, aos seus aliados, aos seus apoiadores. Parem com isso, gente. Para com isso. Para com essa mania de achar que Deus tem que se adequar a vocês. Não. São vocês que têm que se adequar a Deus. Adequar à vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus quer. Por isso que tem muita igreja aí que está fracassada. Tem muita igreja, tem muito ministério que está ruindo. Caindo pelas tabelas, aos trancos e barrancos, porque vocês não aceitam, porque vocês não deixam aqueles que têm uma mensagem da parte de Deus e que têm coragem de falar. Já que vocês não têm coragem de falar, já que vocês querem agradar o público, querem agradar as pessoas, então sentem e fiquem esperando ao final para vocês darem uma palhinha, mas parem de perseguir. Parem de estorvar, parem de impedir que as pessoas falem aquilo que Deus quer que elas falem. E façam aquilo que Deus quer que elas façam. Vai ser melhor para o ministério, vai ser melhor para a igreja, vai ser melhor para tudo e para todos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham uma ótima tarde.